Leandro Graz, político aqui de Brasília, hoje presidente do IPHAN. Você já esteve aqui conosco na CNN para falar justamente do 8 de janeiro, lembra? E aí havia o catálogo ali das obras que a gente já sabia que tinham sido destruídas. Houve todo um processo de coleta dessas informações, né, para saber exatamente o que precisava ser restaurado. A minha pergunta é, restaurou tudo? Todas as peças que foram destruídas, né, naquele dia, peças importantes do ponto de vista cultural, tudo foi restaurado? E outra coisa, houve muitos questionamentos se o governo colocou nessa lista realmente só o que foi destruído no 8 de janeiro ou teria ampliado essa lista de pedidos para ir colocando umas outras peças ali, dando a entender que esse trabalho realmente foi grande. Basília, essa era uma dúvida ao longo da semana Exato. e ontem, em especial, a gente fez questão de checar cada um dos detalhes para poder informar não só a imprensa, mas toda a população. De fato, essas 20 peças sofreram danos no 8 de janeiro, algumas de maneira mais violenta e agressiva, como essa ânfora que se quebrou em centenas de pedaços. Preciso até fazer um parêntese sobre esse objeto em si, porque só foi possível restaurá-lo graças ao trabalho dos profissionais de limpeza do palácio, que juntaram caquinho por caquinho, pedaço por pedaço, depois separaram e nos entregaram. Nós tivemos também a própria tela do Di Cavalcanti, As Mulatas, que foi perfurada 7 vezes. Nós tivemos a obra do Krasberg, essa escultura bonita, entre outras que sofreram danos mais violentos por parte dos criminosos. Outras obras sofreram danos menores, foram obras que foram afetadas não de forma tão agressiva como essas que a gente está vendo. Todas elas foram recuperadas. Então, todas essas 20, sim, sofreram danos no 8 de janeiro. E além do relógio, que foi uma parceria do governo brasileiro com o governo da Suíça, o relógio de Balthasar Martinot, que foi enviado para a Suíça, uma empresa que ajudou a gente a restaurar e voltou ontem brilhando, inclusive tocando no momento que a gente estava fazendo a solenidade, ele tocou o sino 2 vezes. Então, eu quero dizer de novo sobre a importância desse processo. A gente não está apenas tratando objetos, a gente não está apenas tratando obras de arte que por si só têm um valor muito grande. Nós estamos devolvendo ao povo brasileiro algo que é seu, que jamais deveria ter sido vilipendiado, destruído. Tivemos obras em outros palácios, como o próprio STF, no Congresso, que não foram possíveis ser recuperadas. Obras menores, algumas que até foram roubadas. Essas que nós identificamos danos, todas foram tratadas, tanto no Palácio Planalto quanto nas outras instituições. O IPHAN acompanhou todo esse processo desde o dia 9 de janeiro, que foi o início de toda a recuperação dos edifícios, das vidraças, daquilo que havia sido danificado, dos tapetes. Veja, o Judiciário começou o seu trabalho logo em seguida, um mês depois. O Congresso também estava inaugurando o ano legislativo logo em seguida. Então, houve um esforço muito grande das várias equipes. Aqui estamos falando do papel do IPHAN, da Universidade de Pelotas, da presidência, mas o Congresso também tem as suas equipes de acervo e de patrimônio, o próprio STF também tem profissionais. Houve uma grande cooperação, demonstrando que o Brasil tem soberania nesse tema, que é o tema do patrimônio. Nós temos profissionais, especialistas, pessoas capazes de lidar com crises, situações como essa, e que precisam ser valorizadas, inclusive. Portanto, foi uma demonstração muito importante de amor, de respeito, de zelo por aquilo que é do povo. Esses objetos, essas obras não são das autoridades, não são de quem está governando, de quem está ocupando as cadeiras atualmente. Essas obras são da sociedade brasileira. Por isso eu digo, jamais poderiam ter sido violentadas, destruídas. Mas já que foram, tivemos que dar uma resposta, e essa resposta foi muito bem dada, do ponto de vista técnico, profissional, muito especializado e, acima de tudo, com muito afeto e muita responsabilidade.